Você já percebeu que as pessoas que mais trabalham são as que menos descansam? Que os que acordam às 5 para pegar 2 ônibus raramente chegam a algum lugar? Estranho, né? Porque desde pequenos ouvimos que o trabalho enobrece o homem, como se fosse uma espécie de batismo moral. Mas se isso fosse verdade, então os pedreiros, faxineiras, motoristas e entregadores seriam os seres mais nobres do planeta. E, de certa forma, são. Só que no mundo real, os nobres estão exaustos. Então a pergunta é, se o trabalho enobrece, por que quem mais trabalha é quem mais sofre? A frase, o trabalho enobrece o homem, nasceu lá no século XIX, num tempo em que o trabalho braçal era visto como um caminho de purificação, especialmente depois da escravidão. Na Europa industrial, essa ideia foi usada para convencer multidões a aceitar jornadas absurdas, salários miseráveis e zero descanso. Porque, afinal, quem trabalha muito é digno. Só que havia um detalhe escondido nessa moral. Quanto mais as pessoas acreditavam que o trabalho era uma virtude, mais fácil era explorá-las. Era uma espécie de lavagem espiritual do capitalismo nascente. Se você sofre, é sinal de mérito. Se você descansa, é sinal de culpa. E até hoje, essa culpa está viva, disfarçada de motivação. A gente cresceu ouvindo os mantras da produtividade moderna. Trabalhe enquanto eles dormem. O sucesso é 1% talento e 99% suor. Quem quer, dá um jeito. É quase uma religião. Só que diferente da fé, aqui o milagre nunca vem, porque o sistema foi desenhado para que a maioria nunca chegue lá. Imagine um jogo em que o tabuleiro muda de posição toda vez que você está prestes a ganhar. É isso. Você corre, 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 e quando finalmente alcança o reconhecimento, percebe que só ganhou uma coisa, um novo turno de corrida. Existe um paradoxo cruel. Quanto mais o trabalho exige esforço físico ou o tempo real, menos ele vale no mercado. O trabalhador que passa 10 horas no sol, carregando cimento, ganha menos do que alguém que fica 2 horas numa reunião de Zoom decidindo estratégias. Parece absurdo. É porque o capitalismo não valoriza o esforço, valoriza o resultado que gera lucro. E lucro, por definição, só existe quando alguém recebe menos do que produz. Ou seja, para alguém enriquecer, outro precisa se desgastar. Aí entra o discurso mais sedutor do século, a meritocracia. Se você trabalhar duro, vai vencer. É bonito, inspirador e quase sempre falso. Porque o ponto de partida não é o mesmo para todo mundo. Imagine uma corrida, onde uns largam na linha de chegada e outros com uma mochila de 30 quilos nas costas. Depois dizem que quem venceu é o mais dedicado. É o tipo de narrativa que transforma desigualdade em preguiça e privilégio em talento. E o pior, faz o trabalhador acreditar que a culpa é dele por não chegar lá. Em 2023, uma pesquisa global mostrou que os países onde mais se trabalha são justamente os que mais sofrem com burnout, depressão e pobreza. México, Chile, Brasil, Turquia. Enquanto isso, nações com jornadas menores, como Noruega, Dinamarca e Alemanha, têm índices mais altos de felicidade e produtividade. É quase como se o segredo não fosse trabalhar mais, mas trabalhar menos e com propósito. Só que isso não combina com a lógica do lucro, que precisa sugar o máximo de tempo possível. E tempo, no fundo, é a única coisa que você realmente tem. Roubar o tempo de alguém é a forma moderna de escravidão. Você já reparou que as histórias mais contadas nas redes são sobre quem venceu? O pedreiro que virou empresário, a faxineira que passou em medicina. São lindas, mas raríssimas. Para cada mim que consegue subir, há milhões que continuam no mesmo lugar. Isso não é pessimismo, é estatística. Segundo a OCDE, menos de 10% das pessoas nascidas em famílias pobres conseguem mudar de classe social de forma significativa. E ainda assim, a TV e a internet insistem em mostrar os 10% como prova de que qualquer um pode. É quase olhar uma loteria e dizer, tá vendo? Ele ganhou, então é só acreditar. Mas o sistema precisa dessas histórias para manter os outros 90% tentando. As cidades viraram fábricas de gente cansada. O despertador toca e o corpo já protesta.
O café substitui o sono. O ônibus substitui o tempo. O salário substitui o sonho. E, no fim do mês, o que sobra é um boleto e a sensação de que nada muda. Mas mudar existe parar. E parar nesse mundo é o mesmo que ser deixado para trás. É um sistema que te convence de que o cansaço é um troféu e o descanso um pecado. Então quem ganha com esse modelo? Simples. Quem controla o tempo e o esforço dos outros. As grandes corporações, bancos e fundos que transformam o trabalho humano em gráfico de produtividade. Eles não vendem produtos, vendem horas de vida de pessoas. A nova moeda de troca não é mais o ouro, é o desgaste humano. O cansaço é um negócio bilionário. Indústrias inteiras se alimentam disso. Cafeína, fast food, antidepressivos, aplicativos de produtividade. Tudo para manter você funcional, sem tempo para perceber o que está acontecendo. Não é que o trabalho seja o vilão. Trabalhar pode ser fonte de propósito, aprendizado, comunidade. O problema é quando o trabalho vira a própria identidade. Quando você deixa de ser quem é e passa a ser o que faz. Sou médico, sou vendedor, sou motorista. Não, você está isso, por enquanto. Porque o que te define não é a função, é o impacto. Só que o sistema prefere que você esqueça disso. Porque um trabalhador que se enxerga além do crachá é perigoso. Cada hora extra é uma hora a menos de convivência, de autocuidado, de saúde mental. E ninguém te devolve esse tempo. No final, a aposentadoria é apresentada como recompensa, mas muitas vezes chega quando o corpo já não aguenta mais viver o que sempre adiou. É como passar a vida inteira guardando um vinho caro para abrir quando o paladar já não sente o gosto. E o mais triste, esse sacrifício é tratado como virtude. Mas virtude para quem? Filósofos como Byung-Chul Han chamam isso de sociedade do desempenho. Um tempo em que ninguém mais é explorado por imposição, mas por autoexploração. Você não tem um patrão gritando. Tem uma voz interna dizendo, faça mais, seja melhor, produza sem parar. E essa é a prisão perfeita. O trabalhador acredita que está se libertando, enquanto reforça suas próprias correntes. É o cansaço disfarçado de liberdade. Agora, com a inteligência artificial e a automação, uma nova pergunta surge. Se as máquinas fazem cada vez mais, o que sobra para os humanos? Teoricamente, era para sobrar mais tempo, mais lazer, mais vida. Mas o que acontece é o contrário. A tecnologia aumenta o ritmo, não reduz, porque a lógica continua sendo a mesma. Tempo livre não é lucro. A verdade é que estamos trocando esforço físico por esforço mental. E a exaustão só mudou de roupa. Mas há um movimento silencioso crescendo. Pessoas redefinindo o sucesso, recusando jornadas absurdas, mudando de cidade, largando cargos que não faziam mais sentido. Gente que percebeu que trabalhar menos não é preguiça, é sobrevivência emocional. É um retorno à ideia de que a vida não é um currículo, que o descanso é uma forma de protesto, que o ócio pode ser político e que talvez a verdadeira nobreza não esteja em trabalhar até morrer, mas em viver com tempo para sentir. Então, se o trabalho realmente enobrece, por que o cansaço é tratado como status e o descanso como fracasso? Talvez porque o sistema não precisa de pessoas nobres, precisa de pessoas ocupadas demais para perceber. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais incômoda. Por que algumas pessoas nascem fadadas a falhar mesmo antes de começar?